Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Primeiro Evangelho, Mateus. Nós vamos ler o capítulo de número 15. Quero convidar você a acompanhar a leitura a partir do versículo de número 21. Nos fala assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão às ovelhas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada, ficou sã. Aleluia. Feche os teus olhos mais uma vez nesta hora. Eu vou pedir que a Daiane me ajude, se puder fazer um fundo, agradeço. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar nesta noite, por esta palavra, Senhor, que acabamos de ouvi-la. Que esta palavra, Senhor, através do poder que ela tem, que é o teu poder, porque ela é tua, é a tua voz, é o teu ensino a nós nesta noite, é ela que nos transforma, é ela que mexe com a nossa fé, é ela que mexe com o nosso coração. Que esta palavra nesta noite ache lugar aqui entre nós, ache lugar em nossas vidas. Por favor, Senhor, se há alguém que entrou aqui neste lugar, nesta noite, e já se encontrava desanimado, já se encontrava cansado, se encontrava aqui desistido, Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, que nesta noite, tudo vai mudar na sua história. Eu declaro que nesta noite, meu Deus, este coração será tomado pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Fala conosco nesta noite, e nós te exaltaremos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, esta mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, apenas a chama de a mulher cananeia. É importante nesta introdução nós entendermos um pouco o que é que significa para nós saber que esta mulher, ela era cananeia. Significa que ela não era judia, ela não era do povo, não fazia parte do povo de Israel. Portanto, ela fazia parte de um povo reconhecido pelos judeus como um povo gentil. Esta palavra gentil
não é um povo bonzinho, um povo educado, não é isso que significa para os judeus. Gentil significa para o judeu aquele povo que era um povo imundo, um povo sujo. O peso de um gentil para um israelita era mais ou menos igual a um porco. Parece forte esta palavra, mas era justamente isso que significava para o povo judeu naquela época. Por causa da religiosidade deles, eles se mantinham afastados dos gentios. Eles procuravam, quando passavam por terras estranhas, estrangeiras, eles não tinham contato com estas pessoas. Todas as vezes que eles voltavam para dentro da sua casa, depois de passar pela rua, eles lavavam as mãos. Por quê? Porque eles tiveram contato com o imundo. Olha só, imagine você hoje, nesta pandemia, nós estamos sempre cuidando da higiene, higienizando as nossas mãos por causa do vírus, que ele pode estar por aí, e nós então com isso, nos higienizamos, nos cuidamos, lavamos bem as mãos, porque é um motivo de contaminação. O povo de Israel, quando iam às ruas, quando saíam das suas terras, eles tinham contato com pessoas que não eram do seu povo. Eles faziam justamente isso, eles lavavam as mãos, porque eles estavam se sentindo impuros. Você já pensou você não ser do povo de Israel, e você ser reconhecido como alguém impuro? Isso era muito forte na religião de Israel, na religião do povo judeu. Isso era muito forte, e isso também separava as pessoas do propósito principal, que era o amor a Deus. O povo, muitas vezes, eles estavam tão fixados, tão firmes na prática da lei, mas eles se esqueciam de outras coisas tão importantes quanto a prática da lei, que era o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E havia esta separação. Agora, muito interessante, no capítulo que lemos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você mantivesse a partir do verso 21, que o texto começa dizendo que partiu Jesus dali aonde? Aonde era este lugar que Mateus está dizendo que Jesus partira? Jesus partiu dali, Jesus partiu de um momento, Jesus partiu de um lugar, Jesus partiu de uma hora em que ele estava com o seu povo, uma hora que ele estava com os principais religiosos da época. Religiosos esses que tinham, por causa da sua religião, por causa da lei, eles tinham dificuldades de receber o que Deus, por meio de Jesus, tinha para eles. E Mateus faz questão de colocar aqui, nesse verso, dizendo que partindo Jesus, dali retirou-se. O capítulo 15, primeiro verso diz que Jesus... o título, melhor dizendo, desse capítulo, na minha Bíblia, diz que Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Aqui ele vai descrever, ele está falando sobre a tradição, aquilo que contamina realmente o homem, aquilo que realmente afasta o homem de Deus. Agora note o verso de número 21. Jesus então parte dali, retira-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, uma gentia, uma mulher que não era povo de Deus, uma mulher que, por não ser povo de Deus, logo ela não era benquista, logo ela não era recebida com toda a honra, com toda a educação. Ela não era aquela mulher que fazia parte do convívio daqueles que se achavam os melhores, porque eles mantinham a linha, a sua religiosidade. Querido irmão, eu quero que você entenda uma coisa: muitas vezes os nossos costumes errados
A nossa religiosidade nos impede de alcançar o amor de Deus. Sabia disso? Eu estava lá em cima agora, enquanto estava acontecendo o momento da oferta, e o Espírito Santo de Deus estava tratando com o meu coração justamente isso. Eu olhava aqui dois irmãos servindo com as salvas. Estavam aqui prontos para receber as ofertas que estavam sendo feitas nesta noite. E um dos nossos irmãos é recém-chegado na igreja. Você deve ter percebido isso. E a religiosidade impregnada dentro do nosso coração, ou melhor, do meu coração, eu vou me usar como modelo aqui nesta noite, já trouxe dentro do meu coração uma recriminação. Olha que coisa terrível. Eu já vou me redimir. E assim muitas vezes nós vamos pensando, mas poderia estar este irmão recém-chegado ajudando a receber as ofertas? Ora, por que não? Por que não? Porque o que ele é diferente de mim, diante de Deus. Alô, você está aí ainda? Por que é que ele não pode estar com a salva servindo a você, servindo a igreja nesta noite? Mas o espírito da religiosidade, ora vem, ora ele vai, mas ele quer voltar, e ele quer nos prender, ele quer nos fazer escravos destas questões. Sabe para quê? Para nós ficarmos afastados de Deus, do amor de Deus. Eu não estou dizendo que a igreja de Cristo, eu e você, precisamos andar em santidade, cuidar para nós não nos afastarmos dos princípios de Deus, mas nós temos que tomar cuidado, porque estas religiosidades nos afastam de Deus. Nós impedimos muitas vezes uma pessoa que com todo amor, com toda a bondade, porque é recém-chegado, de participar de uma coisa ou de outra na igreja, porque achamos que nós somos os irmãos mais velhos, fazemos como o irmão do filho pródigo. Estivemos tanto tempo contigo, Pai, o Senhor nunca matou um bezerro cevado para nós, um churrasco. E agora vem esse filho seu que pegou toda a herança, assim ele dizia ao filho pródigo, se foi, gastou com tudo, e volta um pecador, um miserável, não viveu aqui parte do que eu vivi, não experimentou as lutas que eu experimentei como um irmão sozinho, solitário, abandonado, esquecido, e o Senhor agora prepara um churrasco para esse irmão. Mas nós muitas vezes fazemos desta mesma maneira, discriminamos as pessoas, reduzimos as pessoas, achando que nós somos alguma coisa melhor do que elas, quando na verdade nós não somos nada. Não somos nada. Por isso que a palavra de Deus diz que melhor é que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nós temos que todos os dias nos diminuirmos. Portanto, eu quero pedir ao nosso querido irmão que me perdoe em nome de Jesus por isso ter passado no meu pensamento, mas eu quero te dizer que eu estava errado. Quero dizer que eu amo você. Você tem todo o direito de fazer qualquer coisa nesta igreja por amor ao Senhor, porque você é um servo do Deus vivo. Eu te amo, meu irmão. Esta mulher, ela estava vivendo uma experiência assim. Ela estava aqui, a Bíblia diz que ela era uma gentia, ela não era do povo. E muitos, escute, até os irmãos mais velhos, até os mais experientes, até os apóstolos, ou melhor, os discípulos que mais tarde se tornarão apóstolos, eles estavam com crise com esta mulher.
Se você olhar esse texto, sem entender este panorama que eu estou fazendo aqui, você vai olhar para Jesus e vai dizer: meu Deus, quem é esse Jesus? Eu não conheço esse Jesus, que fez uma coisa desta com esta mulher. Como pode Jesus ter agido assim com esta mulher, se em todos os outros textos, em outros momentos, ele estava pronto a estender a mão? Ele amava, ele morreu pelas pessoas, morreria mais tarde pelas pessoas. Quem é esse Jesus que está tratando uma mulher que não era do seu povo desta maneira? Jesus parte, e o verso 22 diz que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Amado, existe uma diferença entre pedir e clamar. Portanto, esta mulher, nesta hora, a partir deste versículo, ela começa, uma gentia, uma mulher não do povo de Deus, uma mulher não benquista pelo povo judeu, ela começa agora a ensinar uma lição para mim e para você, de como é que se trata, como é que se apresenta com o seu coração, diante da presença do Deus vivo. Esta mulher não chega para Jesus e ela pede alguma coisa. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que esta mulher, ela clamava a Jesus. Ela não conhecia Jesus, intimidade, de andar com Ele. Ela não era nem do seu povo. Ela não era nem uma mulher, talvez muito importante. Tanto é que Mateus nem sabe o nome dela para deixar aqui. Mas diz que esta mulher, ela clama a Jesus e ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela está dizendo: Senhor, eu sei que Tu és de uma linhagem real, eu sei que Tu és o Rei, eu sei que Tu és o Senhor, eu sei que Tu és o prometido, eu sei que Tu és aquele que tira o pecado do homem, eu sei que Tu és aquele que trouxe a salvação ao Teu povo. É isso que esta mulher, que não era do povo do Senhor, está dizendo para Ele, quando ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, irmãos, eu creio que é esta atitude que toca o coração de Deus. Eu creio que é esta atitude que vale mais a pena no final da história da igreja. Um coração contrito e quebrantado, diz a palavra, o Senhor não desprezará. E ela olha para Jesus e diz: Senhor, minha filha, o meu problema neste dia, Senhor, é a minha filha. Agora, eu sei que eu tenho aqui muitas mães neste lugar, e as mães sabem muito bem o que é a experiência desta mulher. Esta mulher, ela estava desesperada, porque ela tinha uma filha na sua casa, que ficava completamente possuída. Diz o texto que ela não era uma menina endemoniada. Pelo menos a minha Bíblia não fala assim, e a sua também não, que esta menina era, vamos chamar assim, ela era uma endemoniada. Não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a filha daquela mulher, ela era horrivelmente endemoniada. Aqui é algo muito maior, muito mais profundo, muito mais sério. O demônio pegava aquela mulher, aquela menina, judiava dela muito provavelmente, que é só isso que o diabo sabe fazer. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela começa a contar a sua história para Jesus. Ela começa a dizer: Senhor, eu estou aqui nesta hora, diante da Tua presença. Não é por mim não, mas é por uma coisa que me dói. Eu tenho uma filha que está acamada. Eu tenho uma filha que está completamente escrava. Satanás judia dela, o diabo judia dela, os demônios vêm. É horrível, Senhor, o que eles fazem com ela. Eu amo muito a minha filha, eu quero muito bem da minha filha. A minha filha é tudo que Deus tem me dado, ela é muito importante para mim. Era isso que essa mulher estava dizendo para Jesus. Agora olhe o que Jesus faz.
verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Quando a gente olha isso aqui, dá a impressão que Jesus estava sendo sem educação com ela. Quando a gente olha isso aqui, a gente pensa que Jesus não estava dando importância para a necessidade dela. Mas eu quero mostrar uma coisa para você nesse texto, nessa noite, que esta passagem não tinha nada a ver com esta mulher. Essa história não tem nada a ver com esta mulher, e tampouco com a sua filha. Essa história tem a ver comigo e com você. Jesus não estava tratando dela, Jesus estava tratando aqui de mim e de você. Jesus estava tratando dos religiosos do capítulo 15. Jesus estava tratando os discípulos que acompanhavam Jesus, e que aos nossos olhos aqui na altura dos campeonatos nós achávamos que eles eram bons homens, mas eles estavam em formação, eles foram se tornar bons homens depois. Eles estavam aprendendo como eu e você estamos aprendendo, tanto que Jesus não fala uma palavra e os discípulos ainda se aproximam de Jesus, dizendo, aproximando-se, rogaram-lhe. Aqui há uma outra coisa importante, esta palavra rogaram-lhe. Não era um pedido, tinha uma insistência aqui. Um rogo é uma insistência. Rogaram-lhe, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Aquela mulher estava, na nossa linguagem moderna, ela estava enchendo as paciências. Aquela mulher estava sendo inoportuna. Aquela mulher estava trazendo um problema para nós. Imagina uma mulher atrás de você. Você é o religioso do momento, ninguém sabe, mas ela ficava gritando: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. E você ali, os discípulos estavam envergonhados. Os discípulos, eles estavam ali, naquele momento ali, ouvindo aquela mulher, desejando ali, naquele momento, que ela sumisse dali. E nós olhamos para esses discípulos, muitas vezes, e nós os recriminamos pela atitude deles, quando não é nada diferente da minha atitude e da sua. Quando nós estamos andando por esse mundo, e nós nos deparamos com pessoas necessitadas da presença, da glória, da cura, do poder libertador de Jesus, e elas estão clamando, e muitas vezes nós estamos do lado delas, e estamos calados e não falamos nada. Quando estamos na escola ou no trabalho, e ali nós somos tentados por Satanás a silenciar. Não vou me manifestar aqui diante dessa situação, não vou dizer que eu sou um cristão, que eu sou um evangélico. É bom que ninguém saiba, assim ninguém vai tirar uma onda comigo. Querido, eu quero te dizer uma coisa: uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, não tem volta. Entregou a vida a Jesus, decidiu seguir a Jesus, acabou. Acabou. A perseguição vem. Jesus nunca disse que quando você recebesse a mim, estava falando dele, recebesse a mim em sua vida, em seu coração, você vai viver a sua vida, o resto da sua vida numa paz tranquila, ninguém mais vai te trazer problemas. Você não terá problemas por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa da Bíblia, por causa da oração, por causa da igreja, por causa dos irmãos, por causa da linguagem bíblica, por causa da linguagem evangélica que nós muitas vezes criamos. Não, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque vocês são sal e vocês são luz nesta terra. Vocês precisam brilhar e vocês precisam temperar aonde vocês forem, porque as multidões estão nas grandes quantidades indo perdidas para longe de Deus. Não somos nada diferentes dos discípulos.
Se eu parasse esta palavra nesta noite, aqui nesse versículo, já era motivo para nós nos prostrarmos diante do Senhor, num verdadeiro arrependimento e clamar ao Senhor: perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Mas Jesus, verso 24, respondeu: não fui eu enviado. Agora Jesus está respondendo não aos discípulos, Jesus está respondendo à mulher. A mulher queria que ele trouxesse a libertação da sua filha, mas ele responde a ela: olha, deixa eu te falar uma coisa, minha senhora. Deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Eu não vim para o seu povo, eu vim para o meu povo. A lei diz que eu vim para o meu povo e não para você. A lei diz que quem tem direito à bondade, à bênção, quem tem direito da parte de Deus é o meu povo e não é você. Você não faz parte do meu povo. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sabia porque ele estava falando isso. Havia uma quantidade enorme de pessoas que o seguiam, religiosos, que criam, que acreditavam, que viam desta maneira como ele está falando. Os próprios discípulos estavam juntos, por anos, acreditando, vivendo debaixo da lei, por anos, dizendo que praticam a lei, mas quebram um monte de mandamentos. Por anos, dizendo que são religiosos, fazem as coisas certas, que agradam a Deus, mas quebram um monte de regras, mas se mantêm cheios de soberba, de orgulho. Jesus estava ali porque sabia o que essas pessoas precisavam ouvir. A questão não era com a mulher cananeia, a questão era com os discípulos e com todo o povo dele, a quem ele foi enviado pelo Pai. A questão não é com eles, a questão é comigo, é com você que está aqui nesta noite. A nossa religiosidade nos afasta das pessoas. A nossa religiosidade tem feito a igreja nos dias de hoje caminhar cada vez mais distante da vontade de Deus, do propósito de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo a você: é tempo de você regressar para o plano principal de Deus para nós. Hoje Deus está dizendo: é tempo de você voltar. É tempo de você voltar aonde você caiu. É tempo de você se lembrar para que e por que você foi levantado e chamado. Ela, porém, veio, depois de ouvir essa palavra. Irmãos, o que você faria no lugar desta mulher? Talvez aqui nesse verso 24, por muito menos, eu e você, talvez teríamos virado as costas e ter dito para Jesus: não quer me atender? Então, estou indo embora. O Senhor vai me falar uma coisa dessa? Quantas vezes nós não fizemos isso? Esta mulher, ela tinha um interesse. O interesse daquela mulher era: Jesus pode curar a minha filha, Ele tem o poder. Não me importa se Ele veio para o seu povo, não me importa o que o seu povo acredita, não me importa as regras do seu povo, mas eu sei, Senhor, que Tu tens o poder, porque Tu és o Filho do Deus vivo. Eu sei, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis. Eu não sei nada da lei do seu povo, eu não sei nada dos patriarcas do teu povo, eu sou uma gentia, mas eu sei que Tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do homem. Eu sei que Tu tens a cura, eu sei que Tu és a fonte de todo milagre, e eu preciso do Teu milagre, é o que eu quero. O verso 25 diz que porém ela veio e o adorou. Amados, aqui ela derrubou Jesus. Aqui ela conseguiu buscar a presença de Jesus. Se você quer atrair a presença da glória, se você quer atrair a presença de Jesus, se
você quer atrair a presença do Espírito Santo, Jesus está nos ensinando aqui como é que nós devemos fazer. Jesus foi dando corda para aquela mulher, e aquela mulher, sendo um instrumento nas mãos de Deus, foi ensinando o seu povo que estava ao redor de Jesus, foi ensinando os discípulos, foi ensinando os religiosos de como tocar o coração de Deus. Socorre-me, Senhor. Não foi um clamor qualquer, querido irmão, não foi um pedido qualquer, mas ela, porém, veio e o adorou. A palavra dela fez a diferença, a atitude dela fez a diferença, tocou o coração de Jesus. Socorre-me, Senhor. E Jesus vai mais um pouco, porque ele queria ensinar mais um pouquinho os que estavam ao redor. Então ele, respondendo, disse: minha cara, não tem como eu fazer isso. Eu não posso, de maneira alguma, tomar o pão dos filhos. Não posso. E lançá-los aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter dito: meu Deus, eu não estou ouvindo isso. Além dele dizer que eu não sou do seu povo, ele está dizendo que eu não passo de um cachorro. Além dele dizer que ele se importa com o seu povo, ele está dizendo: olha, você não é do meu povo, você não passa de um cachorrinho. Ela, contudo, replicou. Olha a atitude dela. Ela disse: sim, Senhor, é verdade. Sim, Senhor, comparado ao teu povo, eu sou isso mesmo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas eu quero, Senhor, por favor, eu quero que mais uma vez me escute. Eu quero que o Senhor saiba, eu quero que o Senhor se lembre que os cachorrinhos, lá na casa dos seus donos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Senhor, não me importa nesta hora se eu sou parte do seu povo, se eu não sou, se eu sou uma pessoa de bem, se eu não sou, se eu sou vista desta forma pelo teu povo, não. Senhor, não me importa, não precisa, se não tem pão, se não pode dar o pão, para mim não tem problema, porque os cachorrinhos também comem das migalhas. Se tiver uma migalha para mim, Senhor, e essa migalha for o suficiente para mudar a minha fé, mudar a minha história, mudar a vida da minha filha, é tudo que eu preciso, Senhor, na minha vida. Senhor, ela estava dizendo: eu não preciso de outras coisas. Muitas vezes nos dias de hoje, as bobagens que se pregam por aí, as regras que se colocam, os impedimentos que nós colocamos para as pessoas virem a Jesus e servir ao Rei dos Reis. Eu não me importo, Senhor, se o Senhor tiver apenas uma casquinha de pão, uma bênção do tamanho de uma migalhinha de pão, para mim, Senhor, já basta. Eu vou sair daqui satisfeita, porque eu sei que o Senhor trará cura sobre a vida da minha filha. Então lhe disse Jesus: oh mulher, esta palavra, irmãos, é forte. Aqui ela nocauteou Jesus. Aqui ela nocauteou Jesus. Aqui ela nocauteou a fé dos que estavam à volta de Jesus. Aqui ela trouxe constrangimento a mim e a você nesta noite, quando ela diz a Jesus essas palavras. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Eu nunca vi uma fé como a tua. Faça-se contigo como queres. Você quer que a sua filha seja curada? Faça-se agora desta forma sobre a vida dela. E desde aquele momento, sua filha ficou sarada
aleluia, livre, liberta, transformada. Sabe por quê? Uma mulher que soube tocar o coração de Jesus com seu clamor verdadeiro, com uma fé genuína, uma fé sem roupagem, uma fé sem nenhuma estrutura humana, uma fé que tocou o coração do Senhor. Irmãos, é tempo de nós voltarmos às veredas antigas. É tempo de nós voltarmos aonde nós caímos. É tempo de nós nos preocuparmos com as coisas mais importantes do reino de Deus, e não com as bobagens que o homem coloca nos dias de hoje, que ao invés de atrair as pessoas para Deus, afastam as pessoas do Senhor. Talvez hoje seja um grande momento para eu e você, diante do amor do nosso Deus que nos constrange, clamarmos a Ele: perdoa-me, Senhor, pela minha atitude errada. Perdoa-me por eu agir como os teus discípulos agiram. Parece estranho nós vermos a atitude dos discípulos assim, mas não foi a primeira vez que eles agiram assim. Quando Bartimeu estava na entrada da cidade, Jesus estava entrando na cidade. Este homem cego estava ali pedindo, mendigando, pedindo, e alguém falou para ele, talvez ele se interessou, dizendo: que barulho é esse que eu estou ouvindo? E alguém disse para ele: aqui está entrando Jesus na cidade, Jesus o Nazareno, Ele cura, Ele faz milagres, Ele está aqui. Nossa, Ele é maravilhoso, você não pode imaginar como é lindo. Eu posso vê-lo, você não pode. Eu posso estar perto dEle, você não pode. E aquele homem, ouvindo tudo aquilo, muito provavelmente essas coisas devem ter tocado o coração dele. Ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha a minha situação. Ele não sabia nem onde Jesus estava. E os discípulos voltaram até ele e disseram: ei, cala-te, fique quieto, não amores o mestre, deixe o mestre. Estes discípulos, irmãos, estavam em formação. Mais tarde eles se tornam homens cheios de fé, um modelo para a igreja. Mas aqui eles estavam como eu e você, totalmente incrédulos, totalmente envergonhados, achando que muitos estavam chateando deles. Hoje Jesus olha para mim e para você e diz: filho, vamos viver um evangelho diferente. Deus está convidando nesta noite a nós vivermos um evangelho genuíno. Nós precisamos voltar aonde nós nos afastamos de Deus, amar as pessoas. Não estou falando aceitar os pecados, porque nem o Senhor aceita os nossos, mas saber que Deus pode perdoar. Saber que Deus, quando olhou para aquele ladrão, Jesus quando olhou para aquele ladrão que estava crucificado ao lado dele, e ele disse: Senhor, eu sei que eu estou aqui porque eu cometi crimes, eu reconheço isso, eu sou um miserável, Jesus. Se o Senhor puder, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque eu reconheço que tu és o Rei dos Reis, e eu reconheço que se não for o Senhor, eu estou acabado, Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo, tu estarás comigo no meu reino. Jesus não disse para ele: olha, você precisa fazer o seguinte, arrependa-se agora, volte, se conserta. Ele não tinha nem como fazer isso mais, dali a alguns minutos ele ia morrer. Visto uma roupa adequada, você está nu. Seja um homem, se apresente às autoridades. Nada disso. Aquele homem se arrependeu e viveu a partir dali o melhor de Deus para a sua vida. Nos próximos minutos ele se foi, mas ele foi morar com Deus no céu. Querido, hoje Deus está dizendo para nós, está nos chamando a vivermos um evangelho genuíno, um evangelho de verdade, um evangelho que se importa, um evangelho que nos leva a nos importar com os perdidos.
Você sabe por que esta igreja está aqui hoje cheia como está? Porque Deus se importa com cada um de nós, porque Deus ama esta igreja, porque Deus tem movido corações, porque Deus tem usado instrumentos dele aqui neste lugar, porque tem desejado ver o agir, a liberação da graça, da sua bondade. Deixa o Espírito Santo de Deus usar a tua vida, querido irmão, a partir desta noite. Deseje como esta mulher desejou a presença do Senhor. Quando nós desejamos a presença do Senhor como ela desejou, tudo muda na nossa história. Seremos usados por Deus para mudar a história de muitas pessoas. Vença a sua crise, as suas lutas, com perseverança na presença do Senhor. Confia nele. Coloque-se em pé nesse momento. Abaixe por um tempo a sua cabeça. E eu quero que você pense em pelo menos 3 pessoas nesta hora que são importantes para você, mas que estão andando longe de Deus. Pessoas essas que você se importa com elas, mas você sabe que a vida que elas estão vivendo, elas estão andando no seu próprio rumo, sem a presença de Jesus. Elas precisam conhecer o amor de Jesus, como eu e você um dia conhecemos.